Em 1924, um homem chamado Rudolf Steiner orientou, nos deu um contributo gigante na agricultura, criando a agricultura biodinâmica. Fundador também da antroposofia, ele traz, questionado por agricultores, não é, a pergunta: como a antroposofia pode ajudar na agricultura? E nisso ele fez um ciclo de 8 palestras, que foi transcrito e virou um livro, chama-se Fundamentos para a Prosperidade da Agricultura. Nesses fundamentos existem coisas muito bonitas e muito especiais, né? A agricultura biodinâmica, ela é a mãe da agricultura biológica, orgânica, ecológica, todos os nomes que a gente queira dizer para essa agricultura que a gente está falando aqui. E eu escolhi com muito carinho a biodinâmica e ciente que ela é muito complexa e que eu vou trazer aqui algumas pequenas informações para aguçar a curiosidade de vocês. A biodinâmica, ela trabalha com a ideia de preparados. O conceito dinâmico, a palavra dinâmica, ela tem uma ligação com a homeopatia, né? Como a gente se trata homeopaticamente e através da dinamização de alguns elementos. E na biodinâmica também existe uma dinamização de alguns elementos para o tratamento do solo e para a pulverização também. Os preparados, eles são feitos em determinadas alturas do ano, em determinadas épocas, muitas vezes feitos com esterco, com algumas ervas, com minerais, não é? Usa esses elementos todos, o mineral, o vegetal e o animal, através do esterco, para oferecer para o solo esse tratamento homeopático, esse cuidado com o solo, né? Em pequenas quantidades e distribuído ao longo da propriedade, faz realmente uma grande força, traz realmente uma grande força para os alimentos. A agricultura biodinâmica, ela segue todas as normas da agricultura orgânica, mas ela tem algo mais. Ela tem um selo chamado Demeter, que garante que aquele produto é 100% dinâmico, biodinâmico. Na agricultura biodinâmica também existe uma coisa muito interessante, que é olhar para uma propriedade como se fosse um organismo, como se fosse um corpo mesmo, né? Com uma ideia de que se a gente adoece o pulmão, a gente adoece o corpo inteiro, né? Se a gente adoece o fígado, o corpo inteiro está doente. E dentro da biodinâmica existe esse olhar para a propriedade, né? Em que quem administra aquela propriedade é um maestro, não é? É uma pessoa que está gerindo todas aquelas forças, todas aquelas potências de cada um dos seus departamentos, e pode, através dali, ordenar e orientar a sustentabilidade dessa propriedade. Dentro da agricultura biodinâmica, existe o acompanhamento do calendário astronômico, que nos orienta o melhor momento para poda, para plantio, para colheita, para vários momentos. E a gente observa isso muito rapidamente através do eletromagnetismo, né? Então, é muito bonito a forma com que os astros orientam categoricamente essa agricultura. Acho que de todas as coisas que a biodinâmica traz, acho que a mais interessante, a mais bonita é como ela olha para o alimento, não é? Como olhar para um alimento da maneira mais potente possível, né? Ele traz um exemplo muito bonito, que é o exemplo do relojoeiro, né? Que o relojoeiro, ele aprende a montar um relógio através do desmonte, né? Ele vai desmontando o relógio e observando todas as suas peças, todas as suas funções, e depois aprende, não é, como montar através desse desmonte. E assim também é a ideia de como o alimento age no nosso corpo, né? A partir do momento que a gente ingere aquele alimento ele se desmonta dentro do nosso corpo, não é? E através desse desmonte ele vai identificar aonde o nutriente, para que célula o nutriente tem que mandar, né? Aquele alimento tem que mandar aquela vitamina, tem que mandar aquele nutriente. Então, acho que essa é a coisa mais bonita, esse olhar para o alimento de uma maneira muito mais ampla, né? Uma ideia também que eu tenho é a do atleta, não é? Um atleta que se alimenta de produtos naturais, que se alimenta simplesmente de vida, e um atleta que usa anabolizantes, por exemplo, né? Ele tem um corpo formado que até aparentemente pode ser um corpo tão forte e potente quanto aquele corpo que é construído através de um alimento saudável, ao contrário do que usou o anabolizante. Mas um corpo tal qual um alimento se degrada de uma outra forma, né? Você olha um alimento orgânico, o tempo que ele demora para se degradar, não é? Para se degradar ou para se decompor, melhor expressão, né? Você compra uns morangos,
E de repente em 2, 3 dias ele já está desfeito, né? Ele já está podre, como se diz. E quando você compra ou quando você cultiva, né, um morango biológico, um morango biodinâmico, nem precisa ser biodinâmico, mas um morango realmente vivo, ele demora para se decompor, né? Ele demora para estragar, né? E como é que ele não age dentro do nosso corpo? Ele também demora para mandar todos os nutrientes, ele vai com o tempo nos alimentando. Portanto, aqui eu quero trazer algumas ideias, né, da biodinâmica, que é uma agricultura muito rica, muito profunda, que nos ensina fundamentos muito especiais, como olhar para esse alimento, como olhar para essa propriedade, não é? Como gerir todo esse processo de cultivo do alimento, né? E existem muitos cursos, existem muita gente a falar sobre isso de maneira profunda, porque a biodinâmica é profunda. Espero que vocês gostem e, se gostarem, passem esse vídeo para mais pessoas, compartilhem, porque assim também vocês me ajudam a patrocinar esse projeto. Obrigada!